que foi viver esse momento, Edinho? Para mim foi inesquecível, porque ser titular de um time que era considerada máquina, os melhores jogadores, quer dizer, grandes jogadores, melhores não, os grandes jogadores, jogar com o Rivelino, Paulo César, Félix, e todos esses jogadores, Carlos Alberto, fazer a zaga, o Carlos Alberto era zagueiro central e o Rubens era o lateral direito. Não chamava máquina à toa esse time? Hã? Não se chamava máquina à toa. Era praticamente quase todos os jogadores de seleção brasileira. E o Fluminense jogava muito bem com campo molhado. E esse dia havia chovido, né? E o campo estava muito bom para a gente. Começamos o jogo muito bem, arrasador, e fazendo um 1-0, gol de Pintinho, né? Aí no finalzinho do primeiro tempo, o Geraldão, eu subi com o Geraldão, e 2 jogadores fizeram um sanduíche de mim ali, e o Geraldão conseguiu cabecear, e o Russo fez o gol de meia bicicleta. Russo Beijinho Doce. Russo Beijinho Doce, cabeça de área, que era do Rio de Janeiro, acho que era do Bom Sucesso. Era do Madureira. Do Madureira, né? Foi pro... Agora cabeça de área mesmo, não sei o que ele estava fazendo dentro da área. Aí fez esse gol, acho que foi o único gol da vida dele, né? Aí fez esse gol e no segundo tempo houve um dilúvio, né? Não teve jogo, muita água e o Fluminense foi prejudicado. O Fluminense era tecnicamente muito melhor do que a equipe do Corinthians, que depois foi lá contra o Inter e o Inter venceu de 2-0. E aí não teve jogo, foi para os pênaltis, perdemos 2 pênaltis, Carlos Alberto Torres perdeu o primeiro pênalti, se eu não me engano o Rodrigues Neto também perdeu o segundo pênalti, Tobias defendeu os 2. Até Moisés, o falecido Moisés, que também fiz zaga com ele no Fluminense, fez gol de pênalti, né? Ele bateu o pênalti naquele dia. Esses 2 campeonatos aí, 75, 76, vamos dizer assim, em matéria de individualidades, né? O Fluminense era o melhor time. Tinha craques assim, né? Doval, acho que jogou 75, não era? Doval se jogou 75, Tinha jogadores fabulosos. Agora, não ganhou nenhum dos 2. Perdeu uma semifinal, as 2 no Maracanã, por sinal. 75 para o Internacional, onde 76, aí o Paulo César Carpegiani, que no tempo era Paulo César, não era Carpegiani ainda, acabou com o jogo, destruiu a máquina do Fluminense naquele dia e perdeu esse jogo em 76 aí para o Corinthians. E em Porto Alegre, lá no Internacional e Atlético, todo mundo torcia para o Corinthians, lógico. Ninguém queria pegar o Fluminense, mesmo que o jogo seria no Beira-Rio, porque o Inter tinha... Mas o Fluminense era muito bom, jogava muito bem em casa e fora de casa. Só uma situação dessa que foi um dilúvio, não tinha jogo, era piscina, o Maracanã era piscina. A bola não rolava. Era coisa não era nem mata-mata, era só do mata, né? Decisão em um jogo só. Na casa de quem tinha melhor campanha. Equilibra, então, né? E olha como as coisas mudam no futebol, né? Hoje a gente tem a diretoria do Cruzeiro protestando porque tocou o hino do Galo no Mineirão, que já foi um campo neutro, mas no domingo era um estádio locado pelo Cruzeiro e havia lá 90% de torcedores do Cruzeiro. Em 1976, algo que nunca mais veremos, o então presidente do Fluminense, o Francisco Horta, e ele já declarou isso num programa especial aqui do canal Campeão, se reuniu com o então presidente do Corinthians, o Vicente Mateus, e falou assim: Mateus, o que você quer para esse jogo? E o Mateus falou assim: eu quero metade da carga, 70 mil. Você está louco, não vai vender? Se não vender, a gente devolve. E aí venderam metade da carga, 70 mil ingressos para os corintianos. Se hoje a gente não tem mais estádio dividido nem numa cidade na qual estão 2 clubes, imagina você ter hoje estádio dividido na cidade do Fluminense entre um clube carioca e um clube paulista. E o Corinthians naquele ano estava 22 anos sem conquistar nenhum campeonato, e o Rivelino, que jogava no Fluminense, tinha saído escorraçado do Corinthians em 74. Inclusive, ele não bate pênalti, porque nunca bateu pênalti, né? Esse foi o grande problema também. Eu não consigo entender como é que um jogador como o Rivelino, um jogador que era referência da nossa equipe, não quis bater aquele pênalti, deixando até para os jogadores menos experientes bater o pênalti, como até o próprio Pintinho bateu, se eu não me engano, perdeu, não sei. Então, o Rivelino, o jogador mais importante, tem que pegar a bola e ser referência, né? Puxar a responsabilidade para ele e tirar de outros jogadores. O Rivelino não quis bater o pênalti, ele nunca bateu o pênalti, ele não gostava de bater. Quer dizer, eu não conseguia entender, com o chute forte que ele tinha, né? Era só baixar a cabeça, fechar o olho e o goleiro certamente iria ter medo de pegar essa bola.